Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao UESB Notícias, primeira edição especial, em comemoração aos 45 anos da UESB. A gente começa com imagens do campus de Vitória da Conquista. Vamos juntos a partir de agora até 1h30 da tarde, com reportagens que percorrem a trajetória marcante desta que é uma das principais universidades da Bahia. É muito bom poder contar com a sua companhia e hoje eu conto também com a participação dos meus colegas Marcel de Souza e Jaqueline Silva. Oi, Marcel, seja bem-vindo. É isso, Mário. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o UESB Notícias, primeira edição especial pelos 45 anos da UESB. A gente está aqui, próximo ao módulo Luizão, aqui numa área de convivência, que tem uns quiosques. Quem aqui da UESB já conhece, né? Os estudantes utilizam essa área aí para poder estudar, encontrar os amigos, almoçar, lanchar, enfim. É uma das partes aqui da UESB. Hoje, você que está em casa vai conhecer esses cantinhos especiais, essas áreas verdes de convivência aqui da instituição. E claro, gente, que nessa edição comemorativa, você vai ver como a UESB surgiu nos campi de Tapetinga, Jequié e aqui em Vitória da Conquista e vai também se emocionar com os depoimentos de pessoas que fazem parte da construção dessa história e tiveram as vidas impactadas pela universidade. Mas esse não é apenas um dos destaques da nossa edição, não. Jaqueline Silva também tem outras histórias para contar aí, não é, Jaque? Boa tarde para você, seja bem-vinda. Oi, Marcel. Vamos falar também sobre as ações extensionistas da UESB que impactam a vida de milhares de baianos. Este é um dos destaques do N1 especial que está começando agora e tem muito mais para você. O processo de internacionalização da UESB é um dos marcos da comemoração de 45 anos da instituição. Hoje a UESB possui 36 convênios internacionais com 15 países de diversos continentes. Ainda em comemoração ao aniversário de uma das principais universidades baianas, veja as inovações que estão mudando o dia a dia na UESB e as perspectivas para um futuro cada vez mais moderno e integrado. Hoje é quarta-feira, 31 de dezembro. UESB Notícias, primeira edição em comemoração aos 45 anos da UESB, está começando. A universidade, que começou modesta na década de 80, aos poucos abraçou toda a região. Hoje a UESB conecta mais de 16 mil pessoas em uma jornada de aprendizado e impacto social. A instituição é fruto da política de interiorização da educação superior do estado da Bahia, que ajudou a alimentar o sonho de ampliação de oportunidades econômicas no semiárido baiano. São mais de 4 décadas de um trabalho pautado no pensamento crítico e na transformação de vidas. Acompanhe na reportagem de Luiz Salviato e Davi Santana. A vida da Naira é marcada por 2 momentos emocionantes que ela viveu no mesmo lugar. Primeiro, quando ela entrou na UESB como acadêmica e agora voltando à universidade como professora. A UESB ela é parte de minha história, então ingressei aqui e fiz toda a minha formação acadêmica, profissional, amizades das quais eu carrego para a vida e também a oportunidade de conhecer outros lugares por meio de viagens, de congressos, levando o nome da UESB para outros estados, para congressos em outro país. E isso significa, toda a minha caminhada foi sempre aqui na UESB. E ela não está sozinha. A universidade faz parte da vida de milhares de pessoas há 45 anos. Mas como será que era a vida antes da UESB? Bom, para começar, essa área toda que a gente está vendo aqui era um grande fazendão. E quem quisesse fazer ensino superior tinha que fazer as malas e partir para a capital. Mas essa história começa a mudar a partir do ano de 1980. Foi quando uma lei estadual criou a autarquia Universidade do Sudoeste, em 30 de dezembro de 1980. A implementação foi regulamentada no ano seguinte, incorporando as faculdades de formação de professores, a faculdade de administração e implantando as escolas de agronomia em Vitória da Conquista, zootecnia em Tapetinga e enfermagem em Jequié. Hoje, a universidade oferece em seus 3 campi 47 cursos de graduação, sem contar as possibilidades de mestrado e doutorado.
Em 98, né, foi um dos momentos de crescimento da universidade, né? Então, foram implantados, né, comunicação, pedagogia, filosofia. Foi crescendo, né, a quantidade de professores, a quantidade de alunos, o espaço físico não planejado. Você vê, cada módulo ele tem uma arquitetura diferente. E também, naquela época, não havia a percepção da inclusão. O professor Zé Duarte começou a dar aula na UESB 40 anos atrás. Entre os momentos mais marcantes dessas 4 décadas, ele lembra do movimento para a implementação do Estatuto do Magistério Superior. As universidades estaduais da Bahia foram das primeiras a ter o Estatuto do Magistério Superior, porque só existia o magistério geral do ensino médio, do ensino fundamental, e não existia o magistério do ensino superior. Então, as 3 universidades estaduais, a UNEB, a UFES e a UESB, juntos, o movimento docente, através de muitas e inúmeras reuniões, nós conseguimos estabelecer as normas desse Estatuto do Magistério Superior, que orienta a nossa carreira, né? E tivemos uma árdua batalha durante o governo de Valdir Pires para aprovar o nosso Estatuto. Quem também viveu essa época foi o deputado federal Valdenor Pereira. Ele foi reitor da UESB entre os anos de 1994 e 2002. Eu desejo vida longa à UESB e me sinto muito orgulhoso de ter participado dessa história como professor, como coordenador de colegiado, como pró-reitor e reitor dessa instituição por 2 mandatos. Um período de muitas realizações, um período de muito crescimento, um período de muita relação com a sociedade regional. Uma história que continua a ser escrita todos os dias por pessoas como a Júlia. Uma conquista, na verdade, porque é o sonho de muitas pessoas que admira e que deseja seguir a vida acadêmica, entrar numa universidade pública, numa estadual que, assim, não deixa a desejar, pelo menos a minha impressão até agora, porque é um espaço muito grande, tem infinitas oportunidades, a interação, tudo que a gente tem de espaço, principalmente para a biologia, que é a área da pesquisa, então, assim, é uma conquista realmente. Nós vamos para um breve intervalo aqui no UESB Notícias. No próximo bloco, você vai ver como as políticas de ações afirmativas da UESB auxiliam na permanência dos estudantes na instituição. E ainda nesta edição, veja as inovações que estão mudando o dia a dia da universidade e as perspectivas para o futuro. Você confere tudo depois do intervalo, que é bem rapidinho. A gente volta já. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! Estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição especial pelos 45 anos da UESB. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como você viu aí no primeiro bloco, essa edição do nosso telejornal é completamente especial em celebração às quase 4 décadas, às 4 décadas e meia de existência
da nossa instituição aqui em Vitória da Conquista, em Jequié e Itapetinga, gente. A UESB iniciou a sua atuação no sudoeste baiano como uma oferta limitada de cursos, tá? Na década de 90 eram apenas 16 e atualmente a universidade conta aí com 47 cursos de graduação, além de cursos de mestrado, doutorado nas diversas áreas do conhecimento. E ao longo desses últimos anos, gente, desses últimos 45 anos, a UESB produziu muita ciência, viu? E conhecimento e arte também. Os cursos de teatro e dança sediados aí na cidade de Jequié e também o curso de cinema e audiovisual aqui em Vitória da Conquista ajudaram aí a fortalecer a cultura no sudoeste baiano, unindo teoria, expressão e criatividade. Esses cursos aí revelaram grandes talentos que seguem levando o nome da UESB para os palcos do Brasil e também do mundo. Confira mais detalhes na reportagem. Arte, educação e cultura. Essas são as 3 vertentes que resumem os cursos da UESB de teatro, cinema e dança. Que a gente tem, enquanto perfil de formação do estudante, do profissional que vai sair daqui, esse perfil de um professor, artista, pesquisador. A ideia é que, nesse perfil, esse estudante ele consiga integrar o tripé da universidade, que é de ensino, pesquisa e extensão, que como o curso é uma licenciatura, então as disciplinas pedagógicas elas estão com muita presentes no curso, mas também as disciplinas artísticas. Os cursos têm como objetivo formar profissionais com visão crítica e técnica e devolver à sociedade tudo o que é aprendido dentro e fora da sala de aula. Então eu entro no balé com 8, já dançava na escola, né, desde muito novinha, mas eu entro no projeto com 8 anos e aos 12 eu sou convocada pela professora para dar aula. Então eu e mais outras colegas começamos nesse projeto. E aí eu venho desse projeto já com o intuito de propagar ainda mais, né, tudo o que eu recebi, porque foi graças ao projeto que eu estou aqui na universidade, que eu escolhi fazer arte, que eu escolhi fazer dança. No que diz respeito ao curso de teatro, o objetivo também é formar grandes profissionais. O estudante, quando passa pelo curso, né, ele tem uma formação que logo de imediato já é absorvida pelo mercado, porque ele pode atuar como professor de teatro, como mobilizador cultural, né, e a gente tem a perspectiva da formação do artista, docente, pesquisador. Então, é ele que vai escolher. Ele pode ir para a sala de aula, né, trabalhando na educação básica como professor de artes, né, substituindo, inclusive, uma ausência de professores de artes na região. A gente tem muito os casos de professores de literatura, de matemática, que não são formados na área, que absorvem, né, essa disciplina, as artes. E também tem o campo cultural, né? A gente tem, inclusive, no histórico aqui, de vários estudantes, né, pelo menos 4 que a gente tem registros, que saíram com a graduação e que já estão como mobilizadores culturais, trabalhando na Secretaria de Cultura, como coordenação de cultura ou diretoria de cultura, né, e também trazendo esse vínculo da arte em diferentes áreas, né? Saindo um pouco do campus de Jequié e chegando à Vitória da Conquista, o curso de cinema forma cineastas que ganham o Brasil inteiro a partir de produções que congregam tantas outras formas de arte. E atualmente o audiovisual como um todo, né, ocupa um espaço muito amplo na nossa cultura e no nosso dia a dia, né? Então, o curso de cinema forma profissionais que atuam no audiovisual de uma forma geral e que também, ao longo dos anos, claro, sendo o curso um lugar de encontro, de iniciação, de formação, é um lugar também que vem ajudando, ao longo desses 15 anos, né, a criar vem contribuindo para a transformação da cena cultural da cidade, né? Não dá para negar que a Bahia por si só já é um rico celeiro cultural e os cursos artísticos da UESB fomentam e enriquecem ainda mais o legado no nosso estado. Para os estudantes de dança e teatro, tudo vai muito além daquilo que se vê dentro dos muros da universidade. Eu acredito que o teatro ele tem uma missão social. Ele
nos dá várias oportunidades de abordar vários temas importantes, atuais, que podemos abordar como preconceitos diversos. Podemos também ajudar crianças, idosos, em várias áreas. É lindo ver como a criança pode se desenvolver através da arte, através do teatro. A timidez, muitas vezes dessas crianças vêm muito tímidas perto da gente e o teatro consegue transformá-las. Muitas mães e pais relatam o quanto a arte, o quanto o teatro consegue fazer o filho dele se aprimorar, se desenvolver, e é muito lindo também. O teatro é político porque ele, durante muito tempo, até hoje, na verdade, é visto só para uma gama de pessoas, sendo que, na verdade, o teatro é para todos, sabe? Porque tem gente até hoje que nunca foi no centro de cultura, nunca assistiu uma peça de teatro. Então, é interessante ocupar esses espaços, ampliar esses espaços, né? E para além das mesmas pessoas assistindo as mesmas coisas. É sobre outras pessoas assistirem, sobre outras pessoas fazerem outras coisas. Então, o teatro, ele possibilita... O teatro possibilita, para além de mostrar novos caminhos para pessoas que até então não conheciam, mas também trazendo essa perspectiva de que estar aqui, ocupar um lugar é político, né? As ações extensionistas da UESB se ampliam para além dos 3 campi. Somente nos últimos 8 anos, mais de 2 milhões de pessoas em 154 municípios baianos foram atendidas pelas atividades desenvolvidas pela UESB. Em 2025, quase 300 ações abraçaram essas comunidades, reforçando o compromisso da UESB com o seu entorno. Uma dessas ações é a Ludoteca, em Itapetinga, que atua no resgate da cultura do brincar, junto a crianças que se encontram nas fases iniciais da vida acadêmica. Uma brinquedoteca dentro da universidade. Essa é a Ludoteca, um laboratório lúdico da UESB de Itapetinga que une ensino, pesquisa e extensão. O que é a Ludoteca, então? A Ludoteca é uma brinquedoteca que, instalada aqui dentro da universidade, a gente desenvolve atividades de extensão, de pesquisa e de ensino. De extensão, a gente atende crianças da comunidade que frequentam o espaço livremente, que vêm para brincar. A gente tem uma grande variedade de brinquedos, um grande repertório de brincadeiras, de propostas de jogos. E atendemos também turmas de escolares, principalmente alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Aí são visitas agendadas previamente, vem com a professora. Essas visitas a gente chama de um brincar direcionado. Uma parte a gente oferece algum direcionamento e depois eles têm o espaço de livre escolha para eles se divertirem. A Ludoteca foi criada em 2003 e atende crianças de Itapetinga e região entre 5 e 12 anos. E para além de atender a comunidade, aqui os estudantes da UESB podem realizar projetos de pesquisa, ensino e extensão. Ou seja, enquanto a criançada brinca, os futuros professores pesquisam e aprendem. É o caso dessa estudante de pedagogia, que participou de um projeto que trouxe o brincar como ferramenta de aprendizagem entre as crianças. Uma experiência recente, foi uma que a gente fizemos o trabalho de pesquisa, foi o Dia Internacional do Brincar, que aconteceu lá na universidade, na UESB, no campus lá, com alunos do curso de pedagogia, onde o objetivo do projeto era o resgate da cultura do brincar, onde levamos brincadeiras antigas e também brincadeiras de outras culturas, como indígenas e africanas. E o objetivo principal mesmo era estar trazendo esse resgate do brincar para os alunos do curso de pedagogia, trazendo a importância do brincar, tanto na sala de aula como fora, que o brincar ele traz essa, como Piaget ele fala, que o brincar ele faz na criança a interação, a construção do conhecimento do mundo.
Dentre as atividades, a ludoteca também desenvolve uma pesquisa que acompanha o perfil das crianças que frequentam o espaço. Atualmente nós estamos desenvolvendo uma pesquisa que está investigando a forma como as crianças que frequentam a ludoteca brincam. Então nós estamos investigando a cultura lúdica das crianças na contemporaneidade. E além de trabalhar com os baixinhos, o projeto trouxe para a Vera a oportunidade de realizar seu trabalho de conclusão de curso, enquanto a futura professora Raíza participou da criação de jogos educativos, uma experiência que ela levará para a sala de aula. Essa experiência na ludoteca tem sido de grande conteúdo, porque quando eu vim à ludoteca, eu aprendi como pode ser desenvolvido o socioemocional. E desse momento de aprendizagem, eu também tomei uma decisão de fazer o meu TCC, porque era algo que eu não conhecia, que era o lúdico em forma de educação. A ludoteca participou de criação de jogos com os alunos do curso de pedagogia, onde explicamos a importância do lúdico e em ser trabalhados jogos em sala de aula. Então isso me marcou muito, porque eu, como futura professora, percebi a importância dos jogos pedagógicos. Vamos para mais um intervalo aqui no UESB Notícias. No próximo bloco, você confere o avanço do processo de internacionalização da UESB. E ainda nesta edição, veja as inovações que estão mudando o dia a dia da universidade. É bem rapidinho, não saia daí, a gente volta já já. No coração do Sudoeste baiano, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia pulsa há 45 anos, como símbolo de transformação, conhecimento e compromisso público. É pública, é ciência, é inovação, é cultura, é luta, é transformação, é minha universidade. UESB, há 45 anos construindo saberes, formando pessoas e transformando vidas. Estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição, em comemoração aos 45 anos da UESB. Muito obrigado pela sua companhia. Uma das missões da universidade pública é garantir a permanência dos estudantes que entram cheios de sonhos e expectativas para o futuro. Na UESB, esse compromisso se fortaleceu em 2008, com a oficialização do Programa de Ações Afirmativas da instituição, que objetiva democratizar o acesso e promover a permanência de grupos historicamente excluídos. Desde então, a UESB se dedica a oferecer não apenas apoio financeiro, mas acessibilidade e inclusão em espaços e processos pedagógicos. A história da estudante Ana Luísa, no curso de Biologia Campus de Jequié, ilustra bem essa perspectiva. Ela tem ossos de vidro e é uma das muitas estudantes atendidas pelo NAEPD, o Núcleo de Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência, vinculado à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas da UESB. Acompanhe. Você já ouviu falar em osteogênese imperfeita? Conhecida como ossos de vidro, a doença é caracterizada pela fragilidade óssea. Mas isso não tem nada a ver com Ana Luísa, estudante do 2º semestre de Ciências Biológicas da UESB, campus de Jequié. Eu acho que desde pequena eu nunca tive muita noção, talvez. Eu sempre nunca me importei muito, até porque até os 7 anos de idade eu não tinha meio que noção do que eu podia ou não fazer, não via uma diferença tão explícita assim, em ponto de vista. Sempre gostei de fazer coisas que eu provavelmente não deveria, tipo, quando eu era criança eu gostava de ficar descendo a rampa com skate. Radical. Aí eu também faço karatê também.
Aí eu não tenho muito... Eu tenho... Hoje eu sei que eu posso me machucar diferente de quando eu era criança, então eu tenho algum receio e tal, mas não é uma coisa que me impede de fazer as coisas. Para realizar o sonho da filha de ser bióloga, a mãe a acompanha todos os dias até a universidade, guiada pela força que Ana desperta. E como é que é essa questão de correr atrás junto com ela do sonho de se tornar uma bióloga um dia? Difícil, mas é prazeroso, porque ela sabe o que ela quer, ela corre atrás do que ela quer, e enquanto eu tiver vida eu estou aqui para isso, para cumprir essa missão. Ana Luísa é apenas uma das estudantes atendidas pelo NAIPD, que é o Núcleo de Ações Inclusivas de Pessoas com Deficiência. O objetivo é oferecer atendimento especializado para aqueles alunos que precisam. Eu acompanho ela em sala, faço atendimento pedagógico lá no núcleo e auxilio ela nas viagens de campo e visitas técnicas que tem fora da UESB também. Aí a gente faz todo esse acompanhamento, auxilio ela na locomoção pela UESB, tem todo um trabalho de cuidado, né, Ana? E também acompanho ela, faço atendimento pedagógico, então tento auxiliar ela a desenvolver as atividades do curso. Dados do Ministério da Saúde estimam que 1 a cada 10 mil brasileiros convive com a osteogênese e também com consequentes fraturas. No caso de Ana Luísa, já foram mais de 40 registros de ossos quebrados, o que, claro, não impede que a jovem de 19 anos sonhe com um futuro brilhante e deseje se especializar em genética. Minha família teve muito caso de Alzheimer, parte dos meus avós, ambos dos lados. Aí eu comecei a me preocupar um pouco sobre a possibilidade de eu ter Alzheimer no futuro. Aí eu comecei a estudar mais sobre essas possibilidades genéticas. Mas eu só fui mesmo realmente entender mais ou menos como funciona no ensino médio, quando começou a dar genética, e aí eu reparei que realmente era uma área que eu gostava. Eu acho que o que ela faz por ela é um esforço do dia a dia, acreditar no potencial. E eu apoio isso porque eu sei que ela tem capacidade para tudo isso. Aí eu ajudo no que eu posso. É isso, é a UESB garantindo aí a assistência e permanência estudantil com essas iniciativas ao longo dessas 4 décadas e meia. E um marco dessas 4 décadas, gente, aqui da instituição, é o avanço aí do processo de internacionalização, que atualmente aí a UESB possui 36 convênios internacionais ativos com 15 países, de diversos continentes. O objetivo desta iniciativa, gente, é expandir essas conexões e fortalecer as parcerias, sobretudo com países da América Latina e também da África. E com a internacionalização, para que você possa entender em casa, a comunidade acadêmica vivencia trocas únicas de experiências em várias partes do mundo. Entenda mais detalhes na reportagem. Eles estão longe de casa, em uma jornada de conhecimento pelo mundo. E a UESB foi o passaporte para esta viagem acontecer. A Assessoria de Relações Internacionais da UESB faz a ponte entre a universidade e as experiências acadêmicas com instituições estrangeiras. São mais de 30 convênios bilaterais firmados. Bem, a internacionalização de uma universidade ela é fundamental hoje para o cenário mundial das instituições, eu diria. E também para conhecimento de novas tecnologias, novas estratégias de construção do conhecimento científico. E, sobretudo, por exemplo, na pós-graduação stricto sensu, há uma exigência nacional de internacionalização dos programas de pós-graduação, seja de mestrado ou de doutorado também. E nós estamos fazendo um investimento na nossa instituição desde a graduação e em todos os espaços. Então, nós, embora sejamos uma assessoria recente, temos um pouco mais de 2 anos com objetivos, com metas, com estratégias, com resoluções aprovadas.
Nós temos 2 resoluções, a 041 e a 56, que foi aprovada este ano, que é o nosso plano de desenvolvimento da internacionalização. Nós criamos e aprovamos também o nosso comitê de internacionalização. Isso também possibilita que semestralmente a gente escute também a comunidade acadêmica e ela colabora com a redefinição de editais, com a sua participação em eventos científicos. Na trajetória oposta, a universidade também recebe muitos estudantes que vêm de outros países. A Maimere, por exemplo, vem de Moçambique, país da África Oriental, que fica a mais ou menos 7.000 quilômetros do Brasil. Por que eu escolhi Brasil? Porque nós temos esse laço linguístico, né? O Brasil fala português, a gente também fala português, então foi mais fácil para poder vir para aqui. Depois, aquela coisa de ver na televisão, então a gente, nas novelas, né? A gente já tinha aquela curiosidade e aquele desejo, até sonho, de vir morar aqui no Brasil ou vir estudar aqui no Brasil. Olha, eu estava pesquisando aqui na internet e descobri que Quelimane, a cidade natal da Maimere, é a capital e maior cidade da província de Zambésia, lá em Moçambique. E é bem conhecida por ter um grande carnaval bem ao estilo brasileiro. Dá vontade de conhecer, né? E é essa curiosidade que move os intercambistas. Gente como o Gustavo e a Isabela. Ali, a gente tem a estátua do fundador de Córdoba. E, bom, que experiência riquíssima estar aqui. Foram 2 semanas de viagem a Córdoba, cidade argentina que abriga a primeira universidade do país e uma das 5 mais antigas das Américas. Difícil condensar, né, em poucas palavras, essas 2 semanas, que é um período curto, mas um período muito intenso. A imersão mexe muito com a gente. Então, a gente está o tempo todo em contato com outra língua, com pessoas que não têm as mesmas referências culturais que a gente está ali tentando entender um pouco da história daquele lugar, de como que funcionam as coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sente muito bem acolhido, né? A gente estava na cidade de Córdoba, que é a 2ª maior cidade da Argentina, e tivemos pessoas que nos receberam muito bem lá, a professora Marieta da Universidade Nacional de Córdoba e toda a equipe dela também, do curso de Ciências da Educação de lá, que era quem estava organizando, né, essa recepção lá pra gente. E você? Olha, nós estávamos assim, quase que como aristocratas gregos, né? Estávamos ali só vivendo para estudar, né? Contemplar e comer. Então, assim, estávamos ali imersos em, como eu já comentei, em um universo paralelo. Nossa família se tornou os intercambistas, né? Que estavam ali junto com a gente, estudantes encantadores, inclusive, também o professor Jackson, que nos acompanhou, né, da Arinte. Então, assim, foi uma imersão, né, que a gente, como o Gustavo mencionou, muito intensa, que a gente vive aquilo ali o tempo inteiro. Então, assim, a todo momento a gente tem que recorrer a palavras ali na cabeça, porque realmente o espanhol foge da cabeça, o português foge da cabeça. Então, assim, é extremamente intenso e muito, muito lindo. Recentemente, a UESB aderiu à Associação Brasileira de Educação Internacional, uma rede de cooperação acadêmica com mais de 200 instituições filiadas espalhadas pelo mundo. Essa associação ela é voltada para a formação de equipes no campo da internacionalização. Então, por exemplo, todos os assessores de relações internacionais do Brasil e das instituições que estão conveniadas participam sistematicamente de missões internacionais e também de missões de estudos e de encontros no próprio país. E isso fortalece a nossa equipe, ou seja, não só o assessor, ele participa, ou a assessora, mas também outros membros da nossa equipe. Hoje a gente tem uma equipe já com 10 profissionais, entre estagiários e também entre técnicos e analistas que fazem parte do nosso grupo. E também os técnicos e analistas podem nos acompanhar nesses contextos para que eles passem por esse processo de formação permanente, que é uma demanda nossa também. Um mundo de conhecimentos sem fronteiras. Vamos dar tchau.
É a UESB, além das fronteiras do nosso país, sendo levada aí para várias partes do mundo, né? Isso é importante. Vamos fazer um intervalo aqui no UESB Notícias, gente. No próximo bloco, vocês vão ver como as inovações estão mudando a UESB e as perspectivas para o futuro. Uma reportagem super interessante que você confere daqui a pouco. A gente vai para o intervalo com imagens aqui do campus de Vitória da Conquista. Nossa daí não, UESB Notícias, primeira edição especial, 45 anos da UESB. Volta daqui a pouquinho. Até já. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Jequié, 106.1 e curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Estamos de volta com o UESB Notícias, especial de 45 anos da UESB. Muito obrigada pela sua companhia. Com um olhar atento para as demandas do presente, mas sempre voltado para o futuro, a UESB tem se modernizado, investindo em novas tecnologias e ferramentas inovadoras. São mudanças em diversos setores, que já trazem melhorias significativas no cotidiano da universidade. A nova era da UESB foi inaugurada com as mudanças nas plataformas digitais. Desde o mês de julho, os eventos da universidade estão disponíveis na SIG Eventos. Uma plataforma como essa otimiza o trabalho, tanto nosso, enquanto organizador do evento, quanto do usuário, que é quem vai entrar, quem vai fazer a inscrição, quem vai fazer o cadastro, quem vai ver a programação do evento, né? Então toda essa dinâmica ela fica muito mais fácil com a implementação do SIG Eventos. Na realização de eventos se utilizava de outras plataformas, utilizava-se de plataformas terceirizadas para realizar eventos externos, eventos de capacitação, às vezes até Google Formulários, que apesar de ser uma ferramenta bastante eficiente, ainda é externa, é de terceiros, genérica. Então você tem um ecossistema que une a universidade toda em um mesmo banco de dados, onde você consiga garantir a disponibilidade daqueles dados em qualquer momento, em finais de semana, em madrugadas, em qualquer período, sem interferências, onde você consiga garantir a segurança daqueles dados, tanto para o usuário saber que aquilo está sendo bem protegido, que está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, quanto para garantir que aquele dado esteja sempre armazenado ali durante todo o tempo de vida que ele precisa estar guardado. Fora a centralização de tudo isso dentro da universidade, onde você consegue as informações acadêmicas dos alunos, dos professores, dos docentes, dos pesquisadores, todos eles integrados no mesmo local, facilita do ponto de vista digital o que já existe fisicamente na universidade, que é um ambiente onde você consiga expandir os princípios de educação, pesquisa e extensão. Etapa por etapa, a UESB está construindo um novo ecossistema tecnológico e comunicação. O SIG Eventos, inclusive, foi uma implantação muito bem sucedida, né? Nós temos 5 meses do sistema implantado, temos cerca de 7 mil inscrições realizadas em eventos, são até o momento 180 eventos realizados na instituição através do SIG Eventos, então um número bem expressivo que demonstra uma aderência, uma adesão, né, da comunidade acadêmica. O Data Center foi atualizado este ano para dar suporte a essas mudanças. Foi justamente por causa desta aquisição que o sistema pôde ser ampliado. Uma das transformações se refere ao aumento da velocidade da internet, hoje 10 vezes mais rápida nos 3 campi. Com um banco de dados unificado, o sistema ficou mais seguro. E são muitos os cuidados para tanta inovação. Isso, a gente tem tripla redundância de alimentação para tudo. Para arrefecimento, a gente tem 3 ar-condicionados. Para alimentação elétrica, a gente tem no-breaks. Para alimentação imediata, caso falte eletricidade ou caso aconteça alguma oscilação na rede elétrica. E caso acabe de vez a energia elétrica, a gente tem um gerador que ele passa a gerar eletricidade para alimentar tudo isso aqui e ele consegue manter
enquanto tiver combustível. Então, se a gente colocar diesel nele, por uma semana, um mês, ele vai continuar funcionando. O sistema USB de rádio e televisão educativas também ganhou um upgrade. O resultado? Mais qualidade e maior alcance. A gente está planejando uma programação diferenciada a partir do ano que vem, novos programas vão reestrear, né? A gente vai voltar com o mundo universitário, com o ESB rural, então a gente vai ampliar a atuação da TV UESB na sociedade e também na programação de quem está em casa. Então, cada vez mais a nossa intenção é essa, inovar, trazer uma qualidade melhor de imagem, de programação, de conteúdo, porque é como a gente sempre diz que é o nosso lema, né? Informação, formação e conhecimento. A gente não tem só que formar quem assiste, ele tem que formar aquela pessoa e levar conhecimento para quem está em casa. A UESB FM é uma rádio dentro de uma universidade. Nós somos uma rádio normal, uma rádio educativa, e eu acredito que a importância para a universidade é gigantesca, porque estamos aqui para servir a comunidade, tanto a UESB quanto a UESB FM. Então a gente consegue fazer com que as informações que às vezes ficam muito restritas à universidade, elas consigam chegar para a comunidade através de uma rádio. A rádio alcança todo mundo, né? A rádio tem um alcance gigantesco, não só quando eu falo não é só alcance de cidades, mas das pessoas. As pessoas têm a rádio como uma companhia diária. E para encerrar o nosso jornal especial em celebração aos 45 anos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, nós trazemos uma entrevista com o reitor da instituição, o professor Luiz Otávio de Magalhães. Nesse bate-papo com a nossa equipe, o reitor trouxe um balanço do trabalho realizado nos últimos anos e sua perspectiva para o futuro da UESB. Acompanhe. Depois de revisitar a história, os projetos e as iniciativas que ajudaram a construir a UESB, partimos agora para uma conversa que nos ajuda a compreender o presente e a projetar o futuro da universidade, com o reitor da UESB, o professor Luiz Otávio de Magalhães, que está à frente da instituição desde 2018. Professor, é uma honra tê-lo aqui conosco neste jornal que está para lá de especial, e eu já começo a nossa conversa querendo saber o que essa data representa para o senhor, considerando as conquistas e os desafios ao longo dessa trajetória de 45 anos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É uma grande honra para mim, na verdade, né, poder estar nesse momento representando a instituição nesse papel de gestor acadêmico, de gestor administrativo da UESB. Olha, uma coisa talvez que a gente percebe, né, quando analisa a trajetória institucional, quando analisa as etapas, né, que essa universidade passou até que ela se encontrasse nesse momento, o que a gente percebe é que a universidade nunca enfrentou tempos fáceis, né? A universidade sempre esteve envolvida em contextos difíceis, contextos de disputas, desde o momento, né, em que foi aprovada a Lei Delegada de 1980, de dezembro de 1980, até o dia de hoje. A universidade é sempre um campo de disputa. Quando nós temos disputa de caráter político, de caráter de concepções de sociedade, concepções de educação. Eu acho que essa diversidade também faz da universidade uma instituição elástica, uma instituição capaz de absorver, né, as dificuldades externas e, eu não diria nem apesar dessa diversidade que compõe a universidade, mas principalmente por causa dessa diversidade, ela encontrar forças, né, para se afirmar institucionalmente como instituição dedicada ao ensino, à pesquisa, ao conhecimento, à emancipação de pessoas, ao desenvolvimento da cidadania, da tecnologia e, fundamentalmente, dedicada à construção de um mundo melhor para as pessoas, melhor para os grupos sociais, melhor para a humanidade.
É isso, um espaço muito diverso, né? E marcado também por muitas conquistas e muitos desafios ao longo desses 45 anos. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais investimentos ao longo da sua gestão fortaleceram, né, essa instituição e ajudaram a prepará-la para o futuro. A gente procurou estabelecer programas, metas, em todas as áreas, né? A gente está chegando agora em 2025, a universidade esse ano, ela vai, pela primeira vez, ela está rompendo a barreira de 15 mil estudantes. Nós ampliamos, né, nossas parcerias com a CAPES no programa Universidade Aberta do Brasil. Então, nós implantamos só nesse ano 2025 4 novos cursos de graduação pelo programa Universidade Aberta do Brasil, a mais que a gente traz nesses 4 cursos. Nós oferecemos um grande leque de cursos de pós-graduação, lato sensu, a especialização também em convênio com a CAPES, Universidade Aberta do Brasil. A nossa pós-graduação se tornou a maior pós-graduação entre as 4 universidades estaduais da Bahia, né? Hoje a gente tem mais de 2.000 alunos de mestrado e doutorado. Então, a gente procurou também estabelecer algumas ações administrativas, é isso que a gente chama também de um pouco de método, para que dentro do orçamento público que a universidade consegue captar através dos recursos do Tesouro Estadual ou de agências de fomento, esse recurso seja revertido diretamente para o fortalecimento de nossa instituição, baseado nessas premissas. A instituição ela deve buscar qualidade e excelência nas suas ações, deve buscar inclusão e permanência de pessoas dentro dessa instituição. Professor, o que o senhor deseja para o futuro da UESB? Olha, eu vejo a UESB como uma instituição absolutamente consolidada, né? Eu acredito que talvez assim nos últimos 2 anos, né, quando a gente fala em método, quando a gente fala em ações básicas da universidade, talvez a ação que tenha apresentado o maior desenvolvimento tenha sido internacionalização. A gente começou esse ano com 33 convênios bilaterais com universidades do país todo. E no segundo semestre nós aprovamos o plano institucional da internacionalização, que tinha como meta até 2028 chegar a 50 convênios bilaterais. A gente está fechando 2025 já com 39, né? Ou seja, praticamente metade da meta a gente já fez em um ano. E em 2025, pela primeira vez, a UESB começa a aparecer nos rankings internacionais, né, das universidades mundiais, os rankings, né, que são elaborados, né, principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos. A universidade começa a aparecer nesse radar, né, a partir dessas ações adotadas nos últimos 2 anos. Com certeza, sempre vai, é uma alegria muito grande ver, né, onde a UESB está chegando e os rumos que ela está trilhando. Professor, para finalizar essa nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos que estão nos acompanhando, para a comunidade acadêmica, para a comunidade externa também, sobre a importância da universidade pública. Eu gostaria que nesse final de ano, né, todos nós tivéssemos também esse momento de pausa, esse momento de valorização da alegria, de valorização da convivência. Eu sei que muitas pessoas vivem o fim de ano, vivem o Natal de forma muito diferente. E eu queria era que todas essas pessoas realmente, independente da maneira como vivenciam esse momento, mas todas essas pessoas que valorizam a universidade aproveitem esse final de ano para realmente ter um final de ano de paz e tranquilidade com as pessoas que valorizam e de celebração da nossa diversidade enquanto seres humanos, né? A universidade é para todos, é para todas. A universidade é para valorizar cada conquista individual e para construir uma sociedade melhor para todo mundo.
Muito obrigada por essa linda mensagem de encerramento aqui no nosso Jornal Especial. Professor, foi uma honra tê-lo aqui com a gente e contribuindo com esse Jornal Especial em comemoração aos 45 anos da UESB. E a gente encerra essa entrevista com a certeza de que a UESB celebra os seus 45 anos, reafirmando o seu compromisso com a educação pública de qualidade, com a ciência e com a transformação social. Vida longa à UESB. Volto com vocês, Mário, Jaque e Marcel. A UESB atravessou essas mais de 4 décadas a passos largos. Milhões de pessoas tiveram suas vidas transformadas por esta que se firmou como uma das melhores universidades públicas do Brasil. É isso, Mário. A UESB, gente, marcou a história do ensino na Bahia e segue caminhando, investindo, acolhendo e ampliando os horizontes de quem enxerga na educação um movimento de mudança, não é isso, Jaque? É isso, Marcel. E nós estaremos por aqui, formando e informando, mostrando para você aí de casa cada novo passo dessa nossa querida instituição. Nos despedimos por aqui, desejando para você e para todos um 2026 repleto de bons acontecimentos. Um feliz ano novo para você. Feliz ano novo, gente. 2026 a gente tá de volta, tá? Até lá. Tchau, tchau. Tchau.